Eu estou realizando um projeto com uma amiga que é enfermeira especialista em amamentação, né? De acolhimento e apoio a mães que passam pelo puerpério. E o que a gente tem visto, nós temos feito algumas lives, né? Transmitindo informações sobre o assunto. Só que muitas mães relatam que, ao entrar em contato com as informações, acabam se sentindo ansiosas, ficam com medo, não querem ter contato com a informação para não ter acesso a essas inseguranças, né? E a minha pergunta é como fazer para lidar com esse tipo de sentimento, né? Como incentivar as mães e empoderá-las a buscarem a informação. Certo. Bom, são duas coisas aí, então, Aline. Olha só. Primeiro, a gente poder entender que, às vezes, a forma com que está sendo passado o conhecimento realmente pode estar assustando, tá? Às vezes, a gente precisa de um tempo para aprendizagem também. Então, às vezes, quando a gente está ali no campo de batalha, muitas vezes a gente só continua indo. E às vezes a gente precisa dar uma paradinha para pensar, bom, se toda vez que eu falo isso está causando angústia, né, está causando um efeito reverso do que eu esperava, por que será que isso está acontecendo? Como será que eu estou falando isso? Como eu posso amenizar? Como eu posso falar de outro jeito? Como eu posso fazer uma dinâmica? Como eu posso fazer com que isso saia da boca delas e não da minha, né? Que tipo de instrumento, atividades eu posso elaborar para que elas possam fazer pesquisa, elas mesmas apresentarem para o grupo algo, sabe? Alguma coisa assim, que às vezes perto o conhecimento delas. Mas pensar primeiro nisso. Porque aconteceu muitas vezes isso comigo, viu, Aline? Eu ficava muitas vezes convidando gestantes, por exemplo, para participar de pré-natal psicológico em unidades básicas de saúde, e elas falavam não, né? E aí eu fiquei ali durante um tempo convidando, e elas não. E eu falava, gente, mas é tão importante, como que eu vou fazer para elas perceberem, né? E aí eu fui testando novas formas, até que chegou um momento que elas só falavam sim, só queriam. E toda gestante, quando já engravidava, já falava assim, olha, onde que é aquele grupo lá que eu quero participar? Então não precisava mais nem convite, elas mesmas já queriam ir. Então, assim, às vezes, com as nossas dificuldades, a gente aprende coisas. Então, esse é um ponto, tá? O segundo ponto é as mulheres não necessariamente... enquanto psicólogas, né, precisamos de fato fazer com que essas mulheres, que mulheres queiram amamentar, tá? Porque vão existir muitos conteúdos aí, influências sobre isso, tá? Então, assim, o que faz? Olha, da porcentagem. Não sei se você sabe, provavelmente sim, porque você trabalha com isso, mas 33% só das mulheres no nosso país amamentam até os 6 meses de forma exclusiva. Então, quer dizer, o que a gente coloca, a Organização Mundial da Saúde coloca que tem que ser pelo menos até os 6 meses de vida. A amamentação exclusiva, sem água, sem chá, sem nada. E só 33% das mulheres no nosso país faz isso. Então, a gente já fala assim, o que está acontecendo, né? Então, aí quando a gente vai investigar, não é um único fator, são vários os fatores. Então, para nós, psicólogos, por exemplo, a gente tem que verificar coisas, por exemplo, relacionadas à história de vida dela. Essa mulher, ela foi amamentada? E se ela foi amamentada, quais eram as condições? De repente, a mãe foi obrigada a amamentar enquanto ela estava ali com fissura, com dor, né, com hematoma, sangramento. E aí ela foi um bebê que foi, tipo, rejeitado na hora da amamentação, mas muito quisto, muito carinho em outros momentos. E aí aquilo fica registrado, ela entende que a amamentação não é algo bom e às vezes por isso ela não consegue entrar em contato com o amamentar. Muitas vezes o falar da amamentação para uma mulher que vai precisar voltar ao trabalho, por exemplo, né, logo, e ela tem que escutar que ela tem que amamentar até os 6 meses, porque senão o filho pode morrer, pode ficar doente, uma série de coisas. Ter contato com essas verdades, muitas vezes, é melhor não ter, porque se ter, ela vai ter que largar o serviço dela, o trabalho dela, o emprego dela, para que ela possa conseguir amamentar essa criança. Percebe? Então, assim, a gente precisa tomar cuidado. Como a gente fala, apesar de serem informações importantíssimas,
Eu tive que aprender muito isso também quando eu falava sobre parto humanizado, sabe? Então eu acreditava que todo mundo tinha que saber sobre parto humanizado e falava. E aí o que acabava acontecendo? Algumas mulheres não tinham condições nenhuma de ter um parto humanizado por conta dos seus obstetras, por conta, às vezes, até da unidade básica de saúde, do sistema público de saúde, de não ter nenhum médico obstetra. E isso depois trazia para elas uma série de sofrimentos, inclusive depressão no pós-parto, porque elas não conseguiam exigir aquele parto que eu vendi para elas, né, como se fosse um parto mais adequado e tudo mais. Então, assim, são experiências que eu tive que talvez possa fazer você refletir junto com a sua colega enfermeira, né, no como vocês estão passando esse conhecimento, né, e para talvez tentar mudar a forma, né, e se colocar no lugar delas, né. Que, sim, olha, por que está sendo difícil para elas saber algumas coisas, né? Por que o ter essa informação não está sendo útil, mas está sendo repulsivo, elas estão preferindo fugir, né? Então, para isso, eu, por exemplo, eu precisaria, não aqui de uma live, mas eu precisaria de fazer uma supervisão com você, sabe? Com detalhes, perguntar o que foi que vocês falaram? Eu adoraria. Teria que ser mais ou menos assim, entendeu? Ficar 1 hora com você para investigar direitinho, porque aí sim eu consigo encontrar, né, um possível foco que a gente precisa trabalhar para poder entender por que realmente elas estão fazendo essa esquiva aí. Mas eu acho que com esses exemplos que eu dei, né, que de fato aconteceram comigo, também pode fazer vocês refletirem. Mas a gente pode conversar sobre uma supervisão em algum momento, sim, com certeza. Que legal. Tá bom? Muito obrigada. Seria um prazer poder fazer essa supervisão. Espero que um dia eu realmente consiga, né? E eu tenho adorado todo o seu conteúdo e mais uma vez parabéns. Obrigada.